Um robô da NASA que investiga o solo de Marte fez uma descoberta inédita. É o Perseverance que está lá, ali fuçando, pegando detritos no solo de Marte, e ele descobriu conteúdo mineral que pode ajudar a entender como o planeta vermelho se formou há bilhões de anos. A gente chama aqui para conversar sobre esse assunto o astrônomo Tiago Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Observatório do Valongo. Tiago, eu queria saber como é que essa novidade lá em Marte pode nos ajudar a entender até a formação do nosso próprio planeta. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, espectadores da CNN Brasil. O Perseverance continua fazendo festa lá em Marte. Ele realmente está fazendo muita coisa interessante. E dessa vez o que ele está tentando fazer é explorar um pouquinho a formação rochosa, a formação geológica do planeta. E é muito interessante a maneira como ele está fazendo isso, porque o que ele mostrou agora, ele fez um processo de tirar um pouco as camadas superiores. Ele está numa região que supostamente foi um lago no passado, e quando você tem uma região com água, você tem toda essa formação de uma camada de detritos, né, que tapa, digamos, a formação geológica anterior. Então o que ele fez foi abrir um buraco nessa primeira camada, e ele vai tentar agora investigar um pouquinho essa camada inferior, que deve ser mais representativa da formação original do planeta, e a gente pode talvez tentar conseguir pistas de como o planeta Marte, eventualmente como o Sistema Solar, se formou. Ou seja, ele escava ali o que a gente chama de sedimentos, né? Ele escava os sedimentos para poder descobrir os materiais que estão lá por baixo, que são mais próximos, então, da origem mesmo do planeta. Agora, como que isso se aplica aqui para a Terra, o conhecimento que se pode adquirir com um robô desses escavando e pesquisando em Marte? Olha, definitivamente o nosso interesse é entender como todo o Sistema Solar se formou, né? E Marte, de certa forma, está um pouco menos sujeito ao intemperismo que existe aqui na Terra. Aqui na Terra a gente tem muitos seres vivos, como a gente sabe, muitas plantas que acabam afetando bastante o ambiente. E Marte, de certa forma, está um pouquinho mais preservado. Então, como você mesmo falou, quando a gente limpa esse sedimento que provavelmente foi gerado pela água que está ali presente que estava presente, né, nesse lago em Marte. Então, o que está debaixo dessa superfície, debaixo desse sedimento, a gente espera que seja alguma coisa, algum tipo de rocha que foi formada anteriormente, que seja uma coisa mais antiga. Então, o robô ele tem várias maneiras de estudar isso, tem alguns instrumentos a bordo do próprio robô, que devem investigar um pouquinho isso. Ele vai escavar um pouquinho esse material, e acredita-se que ele vai fazer isso. E, inclusive, o robô é feito para recolher amostras que ele não vai ser capaz de trazer de volta, porque a gente não tem como fazer isso, mas ele vai recolher essas amostras, vai deixar num vidrinho ali na superfície, e a própria NASA tem planos de enviar uma outra missão, talvez até 2030, na próxima década, espera-se, que vai recolher essas amostras deixadas pelo Perseverance, pelo robô, trazer de volta aqui. E aqui, claro, na Terra a gente tem muito mais laboratórios, muito mais equipamentos capazes de investigar essa formação e investigar essa formação geológica com muito mais detalhes. Eu vou aproveitar aqui nosso último minutinho para perguntar para você sobre uma outra notícia importante na astronomia, que foi a descoberta de um buraco negro escondido num aglomerado estelar fora da nossa galáxia. Então, fala um pouquinho sobre essa descoberta, como é que os astrônomos conseguiram descobrir esse buraco negro e o que significa um buraco negro? Não, essa notícia é quentíssima, acabou de sair, foi ontem que foi divulgado isso. E é realmente muito interessante porque esse tipo de buraco negro que eles encontraram é o resultado final da formação de uma estrela. Depois que uma estrela morre, se uma estrela é suficientemente grande, ela forma um buraco negro de 10 vezes a massa do nosso Sol, mais ou menos, nesse caso. E o que eles descobriram foi, a partir da análise do movimento de estrelas nessa outra galáxia, viram que tinha uma estrela que estava se movendo. Eles não conseguem ver diretamente o buraco negro, mas conseguem ver o movimento da estrela. Então, essa influência gravitacional do buraco negro foi detectada indiretamente. Então, isso é super interessante, inclusive porque, nesse caso, esse aglomerado de estrelas, esse conjunto, é bastante jovem, tem apenas 100 milhões de anos, o que é bastante jovem para termos astronômicos, mas então é um buraco negro que deve ter se formado há muito pouco tempo, e isso abre uma janela justamente para a gente tentar entender essa fase da vida de estrelas quando o buraco negro se formou há pouco tempo, porque já é uma estrela que já morreu, mas deve ter morrido há pouco tempo, porque todas as estrelas ali são mais novinhas.
E a gente pode, inclusive, então, entender um pouco como essa formação de estrelas e como essa morte de estrelas acontece nesse período aí. É definitivamente uma nova janela que se abre para o estudo de buracos negros estelares, dessa fase final, desse pós-morte de estrelas no universo. Essa estrela que está sendo atraída, então, ela é sugada pelo buraco negro, é isso? Esse campo gravitacional que se forma e mostra esse movimento? Por enquanto ainda não, ela ainda está, digamos, orbitando. São dois, o buraco negro e a estrela estão orbitando um ao redor do outro. Salvo ainda. Já está começando a ser sugada. Parece que ela vai ser destruída pelo buraco negro em breve. Ai, ai, ai. Obrigada, Tiago Gonçalves. Super interessante todos esses temas. Tenho certeza que isso agrada a muita gente, né? Conhecer aí os segredos do universo com a sua ajuda. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Visão CNN.